Vamos então falar só um pouquinho da Carla Zambelli, que é o principal tema da live. Depois a gente vai falar das nomeações de ministro, que também são algumas das notícias que pegam hoje. Vamos para a coluna do Igor Gadelha, lá no portal Metrópolis. Onde Zambelli estava quando a justiça tentou apreender a sua arma? Deixa eu deixar grandinho aqui para vocês acompanharem. Não esqueçam, gente, mandem superchats, deem likes. O like ajuda a aumentar o engajamento da live e a gente precisa de financiamento também para fazer esse giro de notícias para vocês. Ano que vem queremos bater 50 mil inscritos e depois 100 mil inscritos e a gente conta com o engajamento dessa comunidade maravilhosa que nos acompanha. Não esquece de se inscrever aqui embaixo e de ativar o sininho para você ficar muito bem informado. Carla Zambelli estava na Europa quando oficiais de justiça tentaram cumprir a ordem do ministro Gilmar Mendes para apreender a sua arma. Na coluna do Igor Gadelha, a reportagem é do Gustavo Zucchi. Vamos ler aqui. A deputada Carla Zambelli estava na Europa quando oficiais de justiça tentaram cumprir a ordem do ministro do STF, Gilmar Mendes, para apreender a arma de fogo da parlamentar. Os oficiais de justiça foram até a casa da deputada em Brasília e ao gabinete na Câmara nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro, dia em que a deputada estava na Europa em missão oficial pela casa. Segundo os registros da Câmara, que o portal Metrópolis traz, Zambelli visitou as cidades de Roma, Lisboa, Madrid e Barcelona entre os dias 16 e 23 de dezembro, quando esteve no parlamento italiano e encontrou comunidades brasileiras. Pela viagem, a deputada bolsonarista recebeu 11,7 mil reais, montante referente a 5 diárias de 2,3 mil cada. A Câmara também bancou as passagens aéreas de Zambelli em classe econômica ao custo de 6,3 mil reais. A ordem do STF. Em 20 de dezembro, Gilmar Mendes ordenou que Zambelli entregasse em até 48 horas sua arma e munições. Aquele dia, ela disse ao colunista Paulo Capelli, do Metrópolis, que estava em viagem oficial e que seria impossível cumprir a ordem. Mesmo assim, os oficiais de justiça foram aos endereços da deputada no dia 21 de dezembro e informaram ao STF que, após diversas tentativas, não conseguiram intimar a parlamentar. A arma a ser apreendida foi usada por Zambelli na véspera do segundo turno das eleições, quando ela sacou uma pistola, não é um revólver, Metrópolis, contra um suposto militante petista, que é o jornalista Luan Araújo, que a teria ofendido. Essa é a notinha aqui do Igor Gadelha, dando detalhes de como foi a intimação que a Zambelli não respondeu. O site Brasil de Fato, que é muito bom e eu recomendo que vocês leiam também, gente, fez um levantamento do quanto custou essa viagem oficial da Carla Zambelli. Vamos então para essa notícia aqui importante. Missão oficial de Carla Zambelli, entre aspas, na Europa custou quase 20 mil reais à Câmara dos Deputados. Viagem feita às vésperas do final do ano foi custeada com dinheiro público. Relatório detalhado ainda não foi divulgado. É fundamental que a imprensa, gente, faça esse trabalho de fiscalização de dinheiro público, porque essa senhora, pelas entrevistas que ela deu para a televisão de extrema-direita espanhola, ela foi fazer uma articulação com a extrema-direita europeia e, sobretudo, na Espanha e na Itália. Então, a gente precisa saber quanto saiu dos nossos bolsos para pagar por essa articulação que visa também bombar os movimentos golpistas aqui no Brasil. Vamos então para essa reportagem do Paulo Montorim. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, fez uma viagem à Europa nas vésperas das festas de fim de ano, paga pela Câmara dos Deputados. A missão oficial, entre aspas, da bolsonarista na Espanha, Itália e Portugal entre os dias 16 e 23 de dezembro custou 18 mil reais aos cofres do Legislativo. As informações constam no site da Câmara e foram autorizadas por Arthur Lira, do PP, presidente da casa. Zambelli visitou Roma, Lisboa, Madrid e Barcelona. A justificativa para o custeio da viagem com dinheiro público foi a reunião no parlamento da Itália e encontros com comunidades brasileiras na Espanha e em Portugal. Para arcar com as despesas de alimentação e hospedagem, a bolsonarista recebeu 11,7 mil reais, montante referente a 5 diárias de 2,3 mil cada. A Câmara também bancou as passagens aéreas de Zambelli em classe econômica, como disse Metrópolis, a 6,3 mil reais.
Até o momento, a deputada não registrou o relatório da missão oficial no site da Câmara. No documento, ela deve detalhar quais foram as atividades realizadas durante a viagem. Como está com as contas nas redes sociais suspensas pela Justiça, Zambelli não fez divulgação pública dos compromissos internacionais. Mas a rede bolsonarista divulgou o que ela fez nessa viagem. Então a gente tem que ficar atento e fiscalizando tudo que ela faz. A única notícia da viagem, vinculada em páginas não oficiais da parlamentar, foi uma entrevista concedida ao jornal espanhol de extrema-direita El Toro TV. Na peça, ela defende o presidente Jair Bolsonaro, fala sobre uma suposta crise institucional que seria causada pelo ativismo judiciário no Brasil. Zambelli estava na Europa quando oficiais de justiça tentaram cumprir a ordem do ministro do STF, Gilmar Mendes, para prender a sua arma de fogo. Os oficiais de justiça foram até a casa da deputada em Brasília e ao gabinete dela na Câmara, no dia 21 de dezembro, durante missão oficial, e não localizaram a bolsonarista. Em 20 de dezembro, Gilmar ordenou que Zambelli entregasse em até 48 horas arma e munições. A arma a ser apreendida foi usada pela deputada bolsonarista na véspera do segundo turno, quando ela sacou essa arma contra um suposto militante petista. O Brasil, de fato, entrou em contato com a assessoria de imprensa de Carla Zambelli, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto, caso ela queira se manifestar sobre a viagem à Europa paga pelo contribuinte. Bom jornalismo aqui do Brasil, de fato, do Metrópolis também, embora seja um site que eu tenha algumas reservas. E é importante a gente seguir aqui cobrindo a mamata bolsonarista, como diz aqui esse entretítulo aqui. Eu não costumo colocar notícias do site antagonista aqui, mas a repórter Vanessa Lippert é minha amiga e é uma fonte confiável, e ela apurou uma informação muito interessante aqui a respeito do homem que tentou fazer o atentado bolsonarista em Brasília. Então, eu vou colocar aqui essa nota dela para vocês acompanharem e vamos ver aqui essa informação interessante. Exclusivo, bolsonarista preso recebeu R$33 mil em Pix para compras de armas e munição. De acordo com documentos obtidos pelo site antagonista, Jorge teria comprado 2 revólveres Taurus, 2 pistolas calibre 9mm, um rifle e uma carabina Rossi. Vamos ver aqui o que aconteceu nessa notícia. Esse empresário bolsonarista terrorista preso após a tentativa de explodir um caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro, teria recebido R$33,2 mil através de Pix para comprar armas e munições. De acordo com documentos obtidos pelo antagonista, o terrorista teria comprado com dinheiro 2 revólveres Taurus calibre 357, modelos 627 e 692, 2 pistolas 9mm, um rifle SBC calibre 22 e uma carabina Rossi calibre 357, totalizando R$74,5 mil. Nas anotações encontradas pela Polícia Civil do DF, há uma prestação de contas que aponta um valor recebido via Pix e um saldo para apagar de R$41,3 mil. A anotação manuscrita aponta ainda a compra de um revólver 357 no valor de, deixa eu dar uma distância aqui, de 7,8 mil, e ao lado da informação, entre aspas, aparece o escrito Castanheira. O documento sugere a compra das armas teria sido parcelada. Um recibo anexado aponta que o empresário paraense esteve numa loja de armas na CIA, em Brasília, no dia 23 de dezembro, às 16h13, um dia antes da tentativa de explosão, onde gastou R$4,3 mil parcelado em 2 vezes no cartão de crédito. O comprovante não especifica o que foi comprado. Então, a gente vai vendo através dessa notícia, gente, que justamente o homem não agiu sozinho, e isso muito provavelmente tem a ver com as articulações em torno dos acampamentos golpistas nos QGs. Por isso que eu estou trazendo essa informação para vocês. É um financiamento político e cruzado, inclusive. E se foi feito por Pix, vai ser fácil rastrear pelo menos a origem, pelo menos desse empréstimo de R$33 mil, para a gente entender direitinho como é que ele gastou isso. Ele já confessou para a polícia que teve cúmplices na tentativa de colocar uma bomba no aeroporto de Brasília. Já estão sendo investigadas toda a quadrilha,
E o Carlito Neto até fez um alerta para mim. Eu estou evitando dar o nome dele, mas nas notícias você encontra quem é o nome do terrorista, justamente para não incentivar esse tipo de terrorismo doméstico que aconteça, sobretudo na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então a gente está tomando alguns cuidados com essa notícia, mas a gente está trazendo aqui informação de primeira para vocês ficarem por dentro de tudo que está rolando.